Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Deus é bom, né? O que você acha? Deus é bom? Deus é maravilhoso, né? Deus é indescritível, não tem como a gente colocar em palavras, né? Ele é além do que a gente pode expressar e descrever. Curve tua cabeça nessa hora, Pai, nessa noite. Nós estamos diante de Ti, do Teu amor, da Tua presença, da Tua grandeza, Pai. E nos colocamos diante do Senhor como uma boa terra, Pai, que precisa da Tua semente, que precisa da Tua palavra, que precisa da Tua ação em nossas vidas, da Tua instrução, da Tua direção. Estamos abertos, receptivos. Você pode falar isso ao Senhor? Estou aberto e receptivo para receber a iluminação da Tua palavra, Senhor. Me ilumina, me dá espírito de sabedoria. Nos dá, Senhor, esse espírito de sabedoria, de entendimento, de revelação, de discernimento, que possamos compreender a Tua palavra, o que o Senhor fez por nós, o que o Senhor continua fazendo, a obra que o Senhor está operando em nós. Derrama o Teu amor nessa noite nos corações aqui presentes, Pai. Derrama o Teu amor, uma porção maior do Teu amor, da Tua presença, da Tua graça, da Tua revelação, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não sei, o som parece que está meio estranho para mim, não sei se é para mim ou é para todos. Melhorou. Ok, já entendeu lá, né? Ok. Nessa noite eu quero falar sobre o amor de Deus. Olha para o teu irmão e diga: você conhece o amor de Deus? Será que nós conhecemos esse amor? Esse amor que sobrepassa o nosso entendimento. Meu Deus, o amor de Deus é muito profundo, o amor de Deus é muito grandioso, e mesmo nós pecando e nos perdendo, né, desde Adão, desde o Éden, ele vem em busca do homem para resgatar o homem da perdição. E quando entrou o pecado no mundo, irmãos, né, quando o pecado entrou por meio de Adão, e todos nós passamos, né, filhos de Adão, a ser pecadores, nós nos perdemos completamente do Pai. Nós nos perdemos completamente de Deus. Nós nos desconectamos de Deus e perdemos o nosso Pai. Perdemos o nosso Pai. Nós perdemos também, irmão, com o pecado, o jardim do Éden. Esse lugar de intimidade, de relacionamento, de comunhão, de vida abundante, de riquezas, né, e de propósito. A Bíblia diz que quando nós pecamos, o nosso espírito morreu. Nosso espírito morreu. E então, uma vez que o nosso espírito morreu, os nossos olhos espirituais se tornaram também mortos, né? Os nossos olhos espirituais se escureceram. Nós passamos a ter uma vida sem compreensão de Deus e sem discernimento e sem visão a respeito de Deus e do seu propósito. Também os nossos ouvidos espirituais se ensurdeceram e a nossa capacidade de compreensão se perdeu completamente. A nossa capacidade de entender, de conhecer Deus no Espírito, de discernir as coisas espirituais, entender como Deus se move, como Deus trabalha, entender o seu propósito, né? E quando o homem, então, se desconecta de Deus, da vida, e morre,
né, e morre o seu espírito, a sua alma fica completamente perdida, andando por esse mundo de uma forma perdida. Porque nós somos criados, né, espírito, alma e corpo, e através do nosso espírito, a nossa alma era iluminada. A nossa alma era guiada. Nosso espírito era iluminado pelo Espírito de Deus, e essa iluminação que acontecia no espírito, né, se distribuía pela nossa alma, e a nossa alma era guiada aos caminhos de vida, vida abundante. Mas quando o homem peca, tudo isso se perde, né? E nós passamos a andar perdidos nesse mundo. Mergulhamos, irmão, fomos mergulhados em densas trevas, né? Não uma escuridão qualquer, mas em densas trevas. Nós ficamos como um barco à deriva, sem direção, sem governo, sem rumo, sem propósito, perdidos de fato. Mas a Bíblia nos conta a história, e a Bíblia, essa Bíblia aqui, ó, que você tem na sua casa ou aí na sua mão. Quem está com Bíblia de papel, levanta bem alto. Quero ver aqui. Amém? Quem está com a Bíblia no celular, também levanta então o celular. Todos têm Bíblia aqui? Amém? Essa Bíblia, irmãos, seja no papel ou no celular, ela conta a história do amor de Deus pelo homem, né? Ela conta a história de um homem que se afastou da casa do pai, mas o pai vai atrás dele para resgatá-lo. Isso é uma história de amor extraordinária que a palavra de Deus nos conta. Então, e Deus, ele envia quem? Ele envia o seu filho. O pai envia o filho para resgatar o homem e restaurar a vida do homem. Resgatar e restaurar o que se perdeu e aquele que se perdeu, que somos nós. Eu quero que você abra a Bíblia em Lucas 19:10. Lucas 19:10. Nos diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Nem todos abriram, eu vou esperar. Abre aí, irmão. Esse contato com a Bíblia é muito importante para nós, né? Para o nosso crescimento, né? Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E quem estava perdido? Eu e você. E talvez tenha alguém aqui dentro que ainda está perdido, mas vai ser encontrado nessa noite. Amém? Porque se você está aqui, o Senhor já está te buscando. Amém? E também o livro de... Gente, não botei o livro aqui, mas eu acho que é Lucas também. Ou é Lucas ou é João? 5... Eu acho que é Mateus. Vamos descobrir juntos? Vamos ver se é Mateus 5:31. Mateus 5:31. Não é. Diz assim: ele veio para os doentes, os sãos não precisam de médicos, mas quem precisa de médicos são os... Lucas 5:31, era o mesmo, então, mesmo livro. Lucas 5:31. Diz que os sãos não precisam de médico, mas quem precisa de médico são os enfermos. Alguém lê aí alto para nós? Leia, amor, bem alto. E Jesus respondendo, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas aqueles que estão enfermos. Os sãos e o próximo versículo, o 32. Ele veio para nós, irmãos. Ele veio para o que se havia perdido, ele veio para os que se adoeceram, porque quando nós nos desconectamos de Deus, nós adoecemos espiritualmente,
emocionalmente e fisicamente, amém? Ele veio para os doentes e ele veio para os pecadores. E a Bíblia fala em João 5,17 também, que o Pai e o Filho, eles têm um trabalho. O Pai e o Filho não estão no céu descansando ou jogando Rummikub. Quem já jogou Rummikub aqui, levanta a mão. Várias pessoas. É um joguinho muito bom para você jogar com a sua família. Compre e jogue com seus filhos, com seu marido. Eu e o Manuel sempre jogamos. Sempre não, de vez em quando. Mas é um joguinho muito bom, muito, muito bom. E Deus não está, né? O Pai e o Filho não estão no céu com os braços cruzados jogando Rummikub, né? Mas eles estão trabalhando, a Bíblia diz. E esse trabalho que eles estão fazendo é o trabalho de resgatar o homem e levar o seu propósito que ele estabeleceu desde a eternidade a cabo, até o final, concluir o seu propósito, né? E qual é esse trabalho de Deus? É resgatar e restaurar o homem. Olha para o seu irmão e diga: Deus trabalha pelo teu resgate, pela tua restauração. Ele trabalha, irmão, continuamente. Ele trabalha continuamente dentro de mim e de você, por meio do Espírito Santo, nos convencendo do juízo, do pecado e da justiça. Nos convencendo do nosso ego, nos convencendo dos nossos pecados, das nossas teimosias, rebeldias, dureza de coração e tantas coisas que nós ainda carregamos e às vezes nem nos damos conta que ainda carregamos, mas o Espírito, com o seu amor, com a sua paciência, com a sua misericórdia, com a misericórdia do Pai, está ali trabalhando, né? E aquele que começou a boa obra em mim e em você, a Bíblia diz que aperfeiçoará até a sua vinda. Então Deus está trabalhando, irmão. Deus é trabalhador. E eu quero que você abra agora em Lucas capítulo 15, que nós vamos ver o trabalho de Deus na nossa vida, na vida do homem. Eu quero ler essas 3 parábolas. Coloca a foto lá, Natan. Tem uma fotinho aqui, uma foto. Uma foto que fala sobre as 3 parábolas. Lucas 15 vai nos falar de 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, que somos nós, que nos perdemos. A parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. E as 3 parábolas, irmãos, elas estão falando da humanidade, de mim e de você, que nos perdemos de Deus, que nos desligamos de Deus e fomos embora, né? Viver os nossos próprios planos e caminhos, mas que o Pai vai em busca de nós, a fim de nos resgatar e nos restaurar. Vamos ler, então, capítulo 15 nos diz assim: Ora, aproximando-se dele todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este acolhe pecadores e come com eles. Por quê? Ele veio para os pecadores. Ele foi julgado porque ele comia com os pecadores, mas o propósito dele era estar com os pecadores. Ele precisava estar com os pecadores para resgatá-los. Então lhes disse esta parábola: Que homem dentre vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que estava perdida. Digo-vos que da mesma maneira haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou que mulher, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, uma moeda,
não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Assim digo-vos, a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Disse ainda: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu o seu sustento. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e lá dissipou os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter gastado tudo, sobreveio àquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm pão em fartura, e eu aqui pereço de fome? Eu me levantarei, irei ao meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o pai. Estando ele ainda longe, seu pai o avistou e moveu-se de compaixão. E correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou afetuosamente. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu com ela. E ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei também o novilho cevado, matai-o, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. O que nós podemos ver, irmãos, nessas 3 parábolas? 3 histórias diferentes que contam a mesma verdade, que falam de uma mesma realidade. E aqui nós podemos perceber, irmãos, 3 verdades. Na parábola do pastor que vai em busca da ovelha, nós podemos perceber que Deus, Ele é o Pai que nos resgata através do Filho. Ele veio nos resgatar. Aqui na parábola da dracma perdida, nós podemos perceber que Ele é a palavra, Ele é a luz que nos ilumina. E na parábola do filho perdido, nós podemos perceber que Ele é o Pai que nos restaura. Que amor grandioso isso! Grandioso é o amor de Deus, que nos busca, nos ilumina e nos restaura. E essa é a obra do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Ele está constantemente ministrando esse resgate, essa salvação na vida do ser humano. Ele está constantemente nos iluminando. E uma vez salvo, Ele vai nos iluminar. Ele vai nos levar ao entendimento da verdade. Ele vai nos levar ao conhecimento revelado que nós perdemos através do pecado. E Ele vai, irmão, nos restaurar até a vinda do Filho. Não existe, irmãos, eu alcançar um patamar, alcançar um nível e pronto, já está bom. Nós estaremos, irmãos, até a vinda do Senhor, numa constante restauração. E se nós não entendemos que estamos numa constante restauração e transformação, nós corremos o risco de nos tornar meros religiosos. Porque a verdade é
que a obra que Ele começou em nós está acontecendo o tempo todo. Um aperfeiçoamento dentro de nós. E é interessante nós entendermos isso, porque às vezes, se você for muito melancólico ou melancólica, você vai pensar: quem sou eu que nunca evoluo, que nunca cresço, que nunca me desenvolvo, que nunca alcanço? E se você for uma pessoa muito colérica, você vai às vezes brigar com você mesmo, vai dizer: meu Deus! Ou se você for uma pessoa muito orgulhosa, você vai fugir do trabalhar e da ação de Deus na sua vida. Mas a verdade é que Ele quer trabalhar em nós constantemente, a fim de que nós experimentemos toda a liberdade, cura, salvação, paz e restauração que Ele alcançou para nós, que Ele disponibilizou para nós, através do Filho, através de Jesus Cristo. Vamos ver um pouquinho mais sobre cada parábola. A primeira parábola, Ele é o pastor que nos resgata. Ele se revela como nosso pastor. E Jesus, Ele veio se apresentando como nosso pastor. E se tornou o sumo pastor da nossa alma, Pedro vai nos dizer. E Ele, então, nos resgata, irmão, para quê? Para nos pastorear. Ele é um pastor que nos leva de volta para casa, e agora tudo que Ele quer é nos pastorear. Tudo que Ele deseja é cumprir com o propósito dEle, que é nos guiar em toda a verdade, nos guiar em seus caminhos, é nos alimentar, é saciar a nossa sede, é nos proteger do mal, é nos limpar de todo o pecado, de todos os carrapichos, é curar as nossas feridas e nos corrigir a fim de que não nos desviemos mais do seu caminho. Então, essa figura do pastor é muito preciosa, porque o pastor, ele expressa tudo isso e muito mais. E quando você vai estudar sobre a ovelha, ver o comportamento da ovelha, ela não sabe comer sozinha. Ela não sabe beber água sozinha. Ela é um animal muito ingênuo, muito indefeso. Se ela é atacada, ela se entrega. Ela não tem defesa, irmãos. Ela é frágil, ela é ingênua. Ela se perde facilmente se ela não for pastoreada e guiada. E quando nós estudamos sobre a ovelha, nós vamos ver que nós nos identificamos muito com a ovelha. E uma coisa que me chama a atenção na ovelha é que ela é míope, ela tem uma visão muito curta. Eu não me lembro agora, mas se alguém quiser pesquisar aí, a visão dela é muito curtinha. E a nossa visão, irmão, é longa, ela é curta. A Bíblia diz que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, nossa visão é limitada, nós somos limitados, completamente limitados, nós temos fraquezas, mas o Pai nos deu um pastor para nos guiar, para nos iluminar, para nos defender, para nos corrigir, para nos proteger, até mesmo para nos disciplinar. Amém? E quando nós entendemos essa verdade, nós também precisamos entender o nosso papel de ovelha, que é se submeter ao pastoreio de um pastor que habita dentro de nós nesse momento por meio do Espírito Santo. Porque o Espírito de Cristo habita dentro de nós. E esse Espírito Santo, ele quer pastorear a nossa alma. Ele quer nos guiar a pastos verdejantes e a águas tranquilas. E quando é tão lindo, que no verso 4 ele diz assim, que ele vai em busca da ovelha perdida até encontrá-la. Foi assim comigo e com você. Jesus insistiu comigo e com você, até que houvesse um encontro nosso, até que nós nos rendêssemos, até que houvesse um convencimento que nós necessitávamos verdadeiramente dele.
Provérbios 1, capítulo 1 e capítulo 8, vai nos dizer que a sabedoria, que é Cristo, que é esse Espírito, está clamando por todos os lados, por todos os lugares, aos filhos dos homens, clamando que eles se voltem para Ele. Então o Pai nos busca, através do Filho, esse precioso, maravilhoso, perfeito pastor para as nossas almas. E Ele nos resgata, Ele nos leva de volta para casa, Ele nos leva de volta ao relacionamento, à intimidade, à comunhão. No verso 5 Ele diz, e achando a ovelha perdida, Ele põe ela nos ombros, carrega ela nos braços, perto do peito, do coração e da face, e se alegra por ter encontrado ela. Que amor Deus tem por mim e por você. Que amor é esse, irmãos? Que amor é esse que Deus tem por mim e por você? De buscar quando nós demos as costas para eles, quando nós dizemos não queremos mais nos submeter a Ti, Ele foi atrás de nós e nos buscou. E o que o pastor faz? Ele traz essa ovelha para junto de um rebanho. Ele nos coloca junto das outras ovelhas, Ele nos traz para o seu aprisco, Ele nos traz para a sua igreja, para junto dos irmãos, para um lugar onde temos alimento, provisão, onde nossas necessidades são supridas, aonde temos remédio para as feridas, aonde temos banho para uma limpeza, aonde temos alimento, água, proteção, direção e propósito. E a vida de Davi, ela é apaixonante, porque o Salmo 23, ele vai contar ele escreve o Salmo expressando a relação que ele tinha com Deus. Era uma relação de pastor e de ovelha. E ali ele diz, o Senhor é o meu pastor, e Ele não me falta. Deitar-me faz em pastos verdejantes, e guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma, e guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande por um vale escuro, tenebroso de morte, Ele está comigo, sua vara, seu cajado me consolam. E Ele vai descrevendo e finaliza, a sua bondade e a sua misericórdia me seguirão continuamente para sempre. Que amor o Senhor tem por nós. Mas, irmão, não basta nós só saber que Deus tem um grandioso amor pelo homem, um grandioso amor por mim e por você. Nós temos que experimentar esse amor. Experimentar, irmãos. Porque o que eu não experimento, eu esqueço. Você pode estar diante de uma comida maravilhosa, e as pessoas dizem, que comida maravilhosa, que comida especial, que comida linda. E você vai embora, e você vai esquecer daquela situação. Mas se você estiver diante de uma comida maravilhosa, e você comer aquela comida, você nunca mais vai esquecer daquela comida. Me lembrei agora, a minha avó paterna, a avó Maria, ela faleceu, acho que eu tinha uns 9, 10 anos mais ou menos, mas ela morou conosco um tempo, e ela fazia uma sopinha de feijão, irmãos, numa frigideira de ferro, que eu nunca mais esqueço dessa sopinha, eu nunca mais consegui provar. Ela fazia com banha de porco e fritava bastante cebolinha, e botava o feijão ali, amassava aquele feijão, bem amassadinho, e fazia e botava num prato para a gente comer com pão. Molhava o pão assim na sopinha e comia. E era uma delícia, um sabor assim, ó, que quando eu falo eu me lembro, mas eu nunca mais provei esse gosto. E eu nunca mais vou me esquecer disso. Por quê, irmãos? Porque eu experimentei, porque eu provei. E quem experimenta o amor de Deus se deleita no amor dele. Nunca mais esquece.
come uma vez, quando você vai num restaurante e você come uma comida muito boa, você nunca mais vai voltar lá. É isso? Você vai voltar lá, e você vai voltar lá, e você vai chamar amigos para experimentar, e você vai levar amigos, né? E às vezes você vai se frustrar, né? Porque nós levamos uns amigos para comer uma pizza gostosa e chegamos lá no dia, não tinha o sabor da pizza que nós falamos para os nossos amigos. Mas com Deus não tem isso. Com Deus não tem falta no seu depósito. Não tem falta no seu depósito. Irmão, eu preciso despertar para experimentar esse amor, para conhecer esse amor. E porque a vida de Davi se tornou uma vida tão extraordinária e marcante? Porque ele experimentou Deus. Ele viveu Deus. Ele amou Deus. Ele conversou com Deus, como se fosse um amigo. Ele mergulhou no amor de Deus. Ele mergulhou no pastoreio de Deus, no pastoreio do seu pai. E ele foi verdadeiramente guiado. O Salmo é uma descrição da sua vida, da sua vivência, do que ele experimentou ao longo da sua vida. E nós, irmão, não basta saber que Deus nos ama. Salmo nos diz: provai e vede que o Senhor é bom. Provar e vede, provar é comer, é experimentar, é beber. E eu quero te inspirar nessa noite a beber o amor de Deus. E a segunda parábola vai nos falar o quê? Que Cristo é a luz, é a palavra que nos ilumina. Ele é a palavra que nos ilumina. Amém? Diz no verso 8 assim: ou que mulher, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende uma lâmpada, vai à casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Deus é a figura aqui de uma mulher que tem 10 dracmas e que perdeu uma, que é a humanidade. Mas ele vai atrás e ele acende uma lâmpada para encontrá-la. E essa lâmpada, essa luz, é o Cristo. É Cristo. A Bíblia diz que Cristo, ele é a luz. Jesus Cristo é a luz do mundo. Então ele é a luz que vem nos iluminar para que de fato eu possa me conectar novamente com o Pai e viver tudo que o Pai escreveu desde antes da fundação do mundo para mim e para você. Aleluia! Ele nos ilumina para que possamos compreender, entender a sua vontade e andar na sua vontade, que diz Paulo que é boa, perfeita e agradável. Aleluia! Ele é a palavra, e a palavra é a luz. E a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119, 105. A palavra é a nossa lâmpada, irmão. E nós precisamos despertar desesperadamente pela palavra. Nós precisamos ler a palavra, irmão. Nós precisamos meditar na palavra. Nós precisamos ruminar as Escrituras. Nós precisamos não ter uma Bíblia bonita apenas, ou uma coleção de Bíblias em casa e não ler a Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia. Esses dias eu passei perto de casa e eu vi uma moça lendo a Bíblia. E eu me encantei com aquilo na rua, irmão. Ela estava parada, sentada, lendo a Bíblia. Quem faz isso? Quem tem fome e sede? Um dia eu fui num consultório médico e uma moça chegou, sentou, tirou a sua bolsa da Bíblia, tirou a sua Bíblia da bolsa, abriu e começou a ler. Ficou fazendo a leitura da Bíblia. Eu disse: meu Deus, que coisa mais linda, eu não sou tão corajosa assim. Abriu aquela Bíblia grande e lendo a palavra. Nós precisamos ter essa paixão pela palavra de Deus.
Nós temos tanto acesso às Escrituras, e eu ouvi esses dias um estudioso dizendo que é o período de maior analfabetismo cristão. É o tempo onde a igreja conhece menos a Bíblia, tem mais acesso, tem mais disponibilidade e menos conhecimento. Que loucura, irmão. Porque o que se torna fácil se torna desprezível. O que se torna fácil se torna desprezível. Nós temos que pagar um preço pela leitura da palavra. Nós temos que ler as Escrituras, estudar, meditar, porque a luz só vai nos iluminar, irmão, nós nos expondo a essa luz. E a terceira parábola, ele é o Pai que nos restaura. Ele é o Pai que restaura a nossa alma, que restaura a nossa mente, que restaura o nosso caráter, a nossa integridade. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não importa quão profundo foi o seu mergulho no pecado, Ele te santifica, Ele te restaura, Ele te transforma, Ele rompe com os grilhões, com as maldições, Ele abre as prisões, Ele faz tudo novo. Ele é esse Pai que nos restaura profundamente. Aleluia! Isaías 53:6 diz que todos nós nos desviamos dele, cada um se voltou para o seu próprio caminho. Olhamos para a parábola do filho pródigo e conectamos alguém que está desviado. Mas, irmão, todos nós nos desviamos do caminho de Deus, todos nós nos desviamos do Pai. E no verso 13 vai nos dizer que esse filho perdido que representa a humanidade, partiu para uma terra distante. Partiu para longe do Pai, para longe de casa. E essa terra distante, irmão, é um símbolo do mundo. Nós saímos de Deus e passamos a vagar aonde? No mundo, completamente separado e distante de Deus. E esse filho desperdiçou tudo, vivendo dissolutamente. Assim, exatamente assim, que nós vivemos longe de Deus. Desperdiçando tudo e vivendo dissolutamente, sem regras, uma vida libertina, imoral, imprópria, irresponsável e tola. Mas no verso 14 vai dizer que nessa terra distante do Pai, distante de casa, esse filho passou a experimentar fome e necessidade. É o retrato do homem. Porque longe de Deus nós experimentamos fome e necessidade. Na casa do Pai tem abundância, mas fora da casa do Pai tem extrema necessidade. No versículo 15, ele vai nos dizer assim, que esse filho se agregou a um cidadão daquela cidade distante do Pai. Ele se juntou, ele se uniu a esse cidadão dessa terra, aonde foi colocado por ele para trabalhar, cuidando de porcos, o que na época era considerado um serviço totalmente imundo. E aqui faz uma referência do diabo, dos demônios, do que ele nos oferece quando nós estamos longe do Pai. Ele não nos oferece comida que sacia a nossa necessidade. Ele nos oferece mais prisão, mais imundícia, mais pecado e mais tragédia. E o seu estado, no verso 16, diz que ia de mal a pior. Ele padecia de extrema necessidade, de tal maneira que ele tinha vontade de comer a comida dos porcos, mas não era liberado que ele comesse a comida dos porcos.
Porque o diabo, irmão, quanto pior para ele, quanto pior eu e você estivermos para ele, é melhor. O seu prazer é melhor. O seu prazer é matar, roubar e destruir. O seu prazer é que você vá mal. O seu prazer é que você esteja preso, sujo, imundo, padecendo fome e necessidade. Mas esse filho, caindo em si, disse: na casa de meu pai tem abundância, e eu estou aqui padecendo tanto, estou morrendo de fome. No verso 18 ele disse: eu disse para ele mesmo: me levantarei e irei para a casa do meu pai. Ele fez uma escolha, e ele disse: eu me arrependo do que eu fiz, eu voltarei para casa e me humilharei diante do meu pai. E ele levantou-se e foi. E quando ele está se aproximando de casa, a Bíblia diz que o pai o avista de longe e corre ao seu encontro e o abraça. E ele diz: pai, pequei contra ti. O pai não dá muita importância ao que ele fala. Perceba a escritura. Ele diz: pai, eu pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Eu quero somente um trabalho aqui na tua casa, mas eu quero estar aqui. E o pai não dá atenção ao seu pedido. O pai chama os servos e diz: vai, busque a melhor roupa e traga e vista ele. E o pai então veste ele. Eu penso que antes de vestir ele, dá um bom banho nele, porque ele estava fedendo. Dá um bom banho nele. E esse banho representa a purificação dos nossos pecados pelo precioso sangue de Jesus. E depois ele o veste com uma roupa especial, com uma roupa de filho. O filho pede para ser um empregado, ele diz: não, você não é empregado, você é filho. E coloca um anel no seu dedo, e coloca sandália nos seus pés, e mata o bezerro gordo, e dá uma festa, porque o filho estava perdido e foi encontrado. Esse banho é o que Deus faz nas nossas vidas. Ele nos banha, nos lava dos nossos pecados. Essa veste, ele restaura a nossa dignidade, a nossa posição, irmãos. Nós não somos mais escravos do pecado, mas nós somos filhos de Deus, filhos do Pai. Esse anel que o Pai coloca no dedo dele é a restauração da autoridade que o Pai tinha dado lá no Éden, quando colocou ele, após ter criado o homem, colocou ele como autoridade sobre a terra para governar. E essa sandália, irmãos, calçado, uma sandália, na época, era um calçado para fazer uma longa caminhada. E agora o pai coloca um calçado próprio no pé dele, dizendo: eu preparei um caminho para você andar. Eu tenho propósito para a sua vida. Eu tenho direção, eu tenho um caminho, eu tenho uma vontade, eu tenho um plano para você. E o pai festeja, e o pai celebra, e o pai se alegra. E nessa noite, então, eu quero compartilhar com você o amor de Deus por nós. E talvez você esteja na igreja, irmão, já há muito tempo, mas você ainda não experimentou profundamente o amor desse Pai que restaura você, que liberta você, que cura você, que quer fazer isso na sua vida de maneira integral. Integral. Deus não quer fazer pela metade, Ele quer fazer por inteiro. Deus quer libertar o teu coração de toda amargura, de toda dor, de toda decepção, de todo sofrimento. Deus quer lavar você, irmãos. Lavar eu e você e nos tornar puros, brancos, limpos, santos. Fique de pé comigo nessa noite, amado. Oh, que amor é esse? Que amor é esse? Você pode fechar os teus olhos nessa noite e dizer: que amor é esse? Eu quero conhecer esse amor.
do pastor que me resgata, da luz da palavra que me ilumina, do Pai que me restaura. E eu não sei como você tem vivido os seus dias, eu não sei como está a sua alma, eu não sei como está a sua vida nesses dias, eu não sei como você tem vivido aí interiormente, porque por fora nós sempre estamos bonitinhos, arrumadinhos, cheirosinhos, mas por dentro como você está? Quais são as suas carências? Quais são as suas necessidades? Será que ainda é a necessidade de um pai, de um pastor, para te resgatar e te guiar? Será que a sua necessidade é da luz, do entendimento, do discernimento, do conhecimento, da iluminação espiritual? Ou a sua necessidade é uma restauração na alma, na mente, no caráter? Eu quero te encorajar a trazer diante de Deus as suas necessidades, colocar o teu coração diante do coração do teu Pai, porque Ele não é somente o teu Deus, Ele é o teu Pai, Ele é o teu pastor, Ele é a tua luz. Ele é a tua luz, Ele é a luz que nos ilumina. E nessa noite nós entregamos a nossa vida diante do Senhor e as nossas necessidades, ó Pai. Nós somos, Pai, carentes do Senhor. Nós precisamos do Teu resgate diariamente, Pai. Nós precisamos da Tua luz, nós precisamos da Tua restauração, do Teu amor. Revela-nos o Teu amor e cura a nossa alma, Pai. Restaura a nossa alma por completo, Senhor. Faz Tua obra em nós. Faz Tua obra em nós, Senhor. Sopraste Tua vida